execução de projeto. Agora falando especificamente na parte dos atuadores, do atuador inteligente digital, que é o que eu gostaria de compartilhar esse momento com vocês, o que esse atuador ele disponibiliza para o usuário, tanto na parte de projeto quanto na parte de comissionamento de obra? O primeiro ponto é a redução da complexidade nos projetos de automação. Isso daqui não está relacionado com o que o projetista vai especificar ou não. Está relacionado com a flexibilidade que um atuador digital ele disponibiliza para o projeto, caso tenha alguma alteração no meio do caminho, inclusive até para um estoque, por exemplo. Você pode ter dentro de um mesmo atuador a possibilidade de configurar, a possibilidade de configurar, de alterar a configuração de uma forma digital e com o celular, que é o que eu vou mostrar nas próximas imagens para vocês. Então, essa redução de complexidade é uma maior flexibilidade para você alterar as condições de 0 a 10, de 4 a 20, eu quero um atuador linear, de igual porcentagem, você poder configurar isso no mesmo atuador. Tá? O próximo ponto, praticidade no comissionamento. Eu vou até aproveitar uma outra slide que vai ser o próximo para falar da parte de praticidade, mas esse atuador ele possibilita a configuração sem estar conectado a uma válvula, com um dispositivo que você conecta nesse atuador, e através do seu celular você consegue inclusive limitar a vazão máxima que você quer para a válvula. Então, ou seja, aqui eu tenho até um exemplo de uma válvula pequena com um atuador desses que eu estou comentando para vocês, é um dos modelos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ajustar a vazão máxima que eu quero para esse modelo de válvula, por exemplo, que não vem ao caso. Eu posso limitar a vazão, eu quero que passe 5 metros cúbicos nessa válvula. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso vir no volante e ajustar o posicionamento do volante para limitar a vazão, ou eu posso, através do atuador, conectar um dispositivo onde ele vai fazer uma comunicação e eu falo assim, ó, atuador, essa válvula é o meu modelo compact, DN tanto, e eu quero que a limitação da vazão dela seja em 2 metros cúbicos por hora. Na hora que eu conecto esse atuador na válvula, ele vai fazer uma calibração, então ele vai entender qual que é o curso que ele vai trabalhar. Ele vai falar, então tá, então o meu range era de 0 a 100 nesse espaço, agora ele vai ser de 0 a 100 dentro desse espaço, porque eu limitei a abertura máxima da válvula. E a partir dali ele vai trabalhar dessa posição máxima, ele vai trabalhar dessa posição máxima para menor. Então, se eu quiser diminuir essa capacidade térmica da minha máquina, quiser fechar mais a válvula, o atuador ele vai chegar no máximo onde eu configurei e ele vai trabalhar desse ponto para baixo. Então, ou seja, o comissionamento que eu vou fazer, inclusive a gente tem até um exemplo de 50% de redução que eu vou mostrar, mas assim, no próximo slide, mas o que a gente pode fazer de praticidade é assim, eu posso limitar e ajustar, configurar o meu atuador, sem ele estar conectado na válvula e no chão de um estoque, por exemplo. Então, se eu quiser taguear, colocar o tag onde o atuador tem que ser instalado e configurá-lo sem instalar, eu posso fazer isso. E eu consigo ter uma praticidade no comissionamento. Configuração totalmente digital e o melhor de tudo, né? A gente fala que é uma linguagem totalmente amigável. Então é muito didático você fazer uma calibração e um ajuste de um atuador, porque o passo a passo do aplicativo que é vinculado a ele é muito didático em termos de informação. Olha, primeiro passo, o que você quer aqui? Eu quero isso. E no outro, o que você quer? Eu preciso de tal informação. Então ele é muito didático numa questão de configuração, tá? Eu vou deixar a aula aqui. Muito bem. Já travou, né? Eu fiquei sabendo que já travou na outra apresentação, mas foi no final, não é mesmo? Acho que foi. Muito bem. Esse é um exemplo que tem que tomar muito cuidado com esse número, tá? Não é uma regra nossa, todas as instalações você vai reduzir 50%, deveria ter uma até 50%. Foi um caso que a gente fez, inclusive, fora do Brasil, onde eles estavam considerando atuadores com aqueles Jeep Suites que você tem que ficar configurando ele para cima, para baixo, de acordo com a configuração que eu quero, versus você trabalhar com um atuador que seja configurável, conectado no aplicativo e conectado no celular.
Então, ou seja, aqui é um exemplo de 50%, só cuidado, não é toda a obra, tá? Não é sempre que vai ser assim, mas é um exemplo de até onde a gente pode chegar numa otimização de um startup, de um comissionamento de uma parte elétrica, tá? De um atuador. E aqui nesse slide, eu coloquei 4 principais pontos que eu acho importante de vocês visualizarem, mas dentro do aplicativo vocês conseguem visualizar outras possibilidades, tá? Mas é só para vocês conseguirem enxergar aqui comigo o que você consegue fazer com esse atuador. Nessa primeira parte do slide é a parte de sinal de entrada. O que você consegue configurar nesse atuador? Eu posso, por exemplo, trabalhar com um atuador de 0 a 10 volts, de 2 a 10 volts, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA. Eu posso configurar que o meu 0 abre a válvula ou que o meu 0 fecha a válvula. Então, ou seja, você tem como configurar isso dizendo para o aplicativo e para o atuador aquilo que você quer. Tá? Então, bom, gente, é uma coisa bem interessante fazer um vídeo depois. Então, isso é uma das partes que você consegue fazer no atuador, que é uma linguagem mais convencional que o pessoal fala de 0 a 10, de 4 a 20, que eu acho que todo mundo tem assimila muito bem essa informação, esse dado, né? O próximo ponto aqui é a parte de possibilidade de limitar a vazão e o KV, que foi o que eu comentei para vocês. Então, existem válvulas com raras exceções, eu vou dizer que vai ser 1%, sei lá, 2% de válvulas que você não precisa ajustar nada no campo. Então, existem válvulas que vêm com cartucho pré-balanceado de fábrica, que você conecta e você não precisa fazer nada. Mas, na grande maioria das válvulas de balanceamento, você precisa, nem que seja limitar a vazão máxima que você quer. Porque a válvula ela vem com range. Então, ou seja, ela vem com range de 0 a 10, eu preciso de 7. Então, eu vou no volante e limito para 7. Então, essa limitação, na grande maioria das válvulas que vocês se depararem nas obras existentes, independente do tipo do balanceamento, eu preciso ajustar o volante. Então, essa possibilidade com o atuador, que eu comentei com vocês, é exatamente essa, de eu conseguir fazer essa limitação através do atuador. Qual que é a desvantagem de você fazer isso? A vantagem é que ela é rápida e a desvantagem é que se você tira o atuador para uma eventual manutenção, qual que é a vazão que vai passar na válvula? É a vazão máxima da válvula, não da que você precisa para a máquina. Então, a limitação da vazão está no atuador. Uma vez que você tirou o atuador, ele vai para a vazão máxima que aquela válvula tem. Então, isso é a única desvantagem que eu vejo em você usar a metodologia do atuador só, tá? Mas é uma possibilidade. Entrada binária programável. Essa é uma função muito legal, é uma função muito interessante que esse atuador ele disponibiliza e que já tem bastante aplicação, não tanto no Brasil, mas fora, que é, por exemplo, a gente está num hotel. Então eu quero que assim, olha, quando você chegar no seu hotel, eu vou colocar o meu cartão para abrir a porta do meu quarto. Quando eu abro a porta, eu vou ter um contato seco, que seria essa entrada binária programável, isso. Então seria essa entrada aqui, né? E eu faço com que o meu atuador ele vá para a posição X. Eu quero que agora você vá para a posição de 4 volts de tensão. Então eu consigo mandar um contato seco que pode ser a abertura de um quarto de um hotel, pode ser a abertura da persiana de uma janela, que usam muito lá fora. Então assim, eu abri a persiana, eu vou querer agora trazer o meu atuador para tal posição. Então a gente chama isso de entrada binária. Então eu tenho a possibilidade de trazer mais um comando que é fora do meu sinal de controle, que é fora do meu protocolo de comunicação, que pode fazer o meu atuador chegar no ponto que eu quero, um contato seco para isso. E a última opção que eu coloquei aqui para vocês conseguirem entender é a possibilidade de você trabalhar com um sinal de entrada duplo. Então, o que isso quer dizer? Eu posso, dentro de um range de tensão do meu atuador, mandar, indicar um posicionamento diferente para onde ele quer. Então, por exemplo, eu tenho aqui de 0, e tem aqui que não dá para enxergar, de 0 a 10. Então, dentro desse 0 a 10, ao invés de eu mandar um único comando dizendo aonde eu quero, eu posso mandar um comando inicial dizendo assim, ó, de 0 até 3, eu quero que você feche. De 3 até 6, eu quero que você permaneça nessa posição. E de 3 até 10, eu quero que você abra, por exemplo. Então, você consegue configurar de uma forma dupla o sinal que você trabalha com aquele atuador.
visão de status e erros de operação. Ele é um atuador que você consegue também ter, você consegue vincular com a automação e você entender os erros que ele está gerando para você conseguir imediatamente sanar algum problema com aquele atuador. Tá? Combinação otimizada. Aqui são exemplos de aplicação, inclusive já existem muitos atuadores desses instalados. Em alguns casos o cliente acaba utilizando ele mais como um atuador convencional, de 0 a 10 e 4 a 20, mas tem essa possibilidade de você configurar ele de uma forma digital ou não. Então você pode escolher a maneira como você quer configurar o atuador. Essa daqui é um exemplo de uma atuação combinada entre um atuador digital e uma válvula de balanceamento independente de pressão. Aqui eu não falei nada da questão do tipo de balanceamento, mas é um exemplo de aplicação com uma válvula que é conjugada, que exerce várias funções no mesmo corpo, onde eu consigo, além de ter várias funções nesse mesmo corpo, eu consigo ter um atuador que trabalha de uma forma configurável digitalmente. Aqui eu tenho como opção a entrada binária, esse é um exemplo com um sensor de janela, e a entrada que eu tenho com uma comunicação, esse é um exemplo de atuação. Tem um sensor de janela que manda o meu atuador operar de uma determinada forma, ao mesmo tempo que eu trabalho com o controlador principal. Na outra opção que eu coloquei aqui, eu já tenho uma configuração diferente, onde eu consigo, por exemplo, conectar sensores de temperatura, eu consigo colocar sensores de janela, eu consigo colocar um termostato vinculado àquele atuador e todos esses dispositivos e periféricos trabalhar para comandar o meu atuador. Então eu consigo ter vários dispositivos que comandam o mesmo atuador de uma forma diferente, tá? Então, em vias diferentes de comando, vamos dizer assim. Aqui é um exemplo de uma válvula de 6 vias, que a gente utiliza muito mais no sul, não tem outra região no Brasil que a gente aplique esse tipo de válvula, por conta da demanda de água quente que vocês também têm por aqui, né? Então, tirando o sul para cima, a gente não aplica essa válvula aqui no Brasil. Então ela é centralizada muito mais nessa região. E aqui é um exemplo que eu tenho de uma válvula de 6 vias, onde eu tenho uma única serpentina que eu posso ora disponibilizar para essa serpentina uma água quente, ou eu posso ora disponibilizar para essa serpentina uma água gelada. E em conjunto à atuação dessa válvula, eu tenho uma válvula, por exemplo, de balanceamento independente de pressão atuando com um atuador inteligente. É um tipo de configuração só para vocês conseguirem visualizar a aplicação, tá? A gente não vai entrar muito na particularidade do que é esse tipo de instalação, é só para vocês visualizarem o tipo de aplicação de um atuador inteligente. Aqui eu tenho, aqui eu estava falando de um piso radiante, de um exemplo, e aqui eu estou falando de um teto radiante. Então, enfim, a aplicação do quente e frio é equivalente, ela só muda a aplicação da minha unidade terminal. Tá? É só um exemplo a mais para vocês conseguirem visualizar. Comunicação bus. Esses atuadores, eles podem trabalhar com 3 tipos de comunicação. Então, a gente consegue trabalhar com uma atuação no Modbus, no BACnet e no KNX. Eu até particularmente não sabia da quantidade até relevante que a gente tem de aplicação de KNX para a parte de iluminação. Eu acabei descobrindo com a vinda desse atuador na parte de protocolo. A gente se depara ainda com instalações em que a máquina fala em protocolo, eu tenho toda a espinha dorsal de comunicação e o pessoal coloca uma válvula de balanceamento, uma válvula de controle com um sinal de controle. Então, ou seja, eu já tenho ainda